Meus irmãos, boa tarde, graça e paz. Queria convidá-los para lermos a palavra de Deus em Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9, eu queria ler todo esse capítulo. Como é uma leitura um pouco mais longa, são 27 versículos, eu queria convidar os irmãos para a gente se colocar em pé e fazer uma leitura alternada. Eu leio os versículos ímpares, os irmãos, os versículos pares. Josué capítulo 9. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Responderam-lhes: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhe: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade deles ao terceiro dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Berote e Kiriate Jearim. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação:
nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravo, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Amém. Os irmãos podem sentar. Texto de Josué, capítulo 9, é uma história bem interessante. Há algum tempo atrás eu já preguei aqui nesse mesmo texto. Se alguém tiver uma memória boa, vai lembrar o que eu falei. Mas eu não quero repetir, embora eu vá pregar no mesmo texto, eu não vou repetir o mesmo sermão. Então, quem ainda lembra o que eu falei, não vai ter esse prazer ou desprazer de ouvir duas vezes o mesmo sermão. Mas eu queria tirar deste texto outras verdades que se encontram aqui, a partir dessa história que é bem peculiar, bem interessante, que nós encontramos Israel atravessando o Jordão para conquistar a terra prometida, sob a liderança de Josué, e eles começam a conquistar as grandes cidades. O Senhor começa a dar vitória ao seu povo, e as nações, os povos que estavam ali na terra, começam a ouvir as histórias e começam a temer aquele povo, o povo de Israel. E esses povos, eles então se juntam para pelejar contra Israel. Mas existe então um povo que nos aparece agora no capítulo 9, que eles fazem diferente. Esse povo, eles se reúnem. O seu governo parece ser um governo diferente dos outros povos. Eles parecem que não são governados por um rei, mas por anciões, por um conselho. E ali reunidos, eles têm uma ideia. Nós vamos enviar embaixadores para falar com esses israelitas. Nós já ouvimos todas as histórias a respeito deles. Nós já vimos como foi que eles saíram do Egito, como foi que eles já venceram
a grande cidade de Jericó, destruindo os seus muros. E nós não podemos, então, ganhar a batalha contra eles. O que nós podemos fazer é enviar mensageiros, embaixadores e enganá-los. Enganá-los para que eles façam um acordo de paz conosco. E então eles chamam alguns homens, esses homens se vestem com roupas velhas, sandálias velhas, tomam pães velhos, bolorentos, e eles saem para encontrar o povo de Israel, Josué e os príncipes de Israel. Ao chegar lá, eles dizem: olha, nós estamos vindo de um reino muito distante. Nós não somos desse povo aqui que vocês estão expulsando, desse povo aqui que vocês estão tirando da terra onde vocês vão habitar. Mas nós ouvimos a respeito de tudo aquilo que tem acontecido aqui. Nós temos ouvido tudo aquilo que o Senhor tem feito em favor de vocês. Nós temos ouvido que vocês são poderosos. E nós, então, queremos ser servos de vocês. Nós queremos que vocês façam um acordo, um pacto de paz, uma aliança de paz. E não nos destruam, não nos ataquem, nos deixe viver. Em um primeiro momento, Josué, os príncipes, eles ficam com certo pé atrás. Eles desconfiam: não, vocês são desse povo daqui, vocês não são de longe. Mas aqueles gibeonitas espertos, eles começam a mostrar as suas vestes, as suas sandálias, os pães bolorentos. E então Josué, os príncipes de Israel, a liderança de Israel, acredita então que eles estão vindo de longe, que aquele povo era uma nação distante, que não era parte daqueles que eles deveriam expulsar da terra prometida. E assim eles fazem uma aliança, um pacto de paz com aquele povo. Mas passado 3 dias, o povo caminhando, eles reencontram aqueles que se diziam morar longe. E eles descobrem então que eles não moravam longe, mas que era um povo que estava ali no meio dos outros povos, dos povos que eles deveriam expulsar da terra. E agora eles se encontram, então, diante de um problema. Eles fizeram uma aliança com um povo que eles deveriam expulsar. E parece que, em um primeiro momento, a ideia que o povo tem é de destruir os gibeonitas, de atacá-los, de fazer guerra contra aqueles que eles fizeram aliança. Mas Josué, os príncipes de Israel, eles percebem o seu erro e percebem que se eles quebram a aliança que eles fizeram, seria um erro ainda maior. Não dava para quebrar mais aquela aliança.
eles tinham se comprometido, eles tinham dado a sua palavra. Então, eles decidem manter o pacto e não destruir aquele povo. Porém, eles sofrem a consequência, os gibeonitas. Eles se tornam servos. Eles se tornam carregadores de água e rachadores de lenha para o templo. Eu quero, a partir dessa história, então, tirar 2 principais ensinamentos. O primeiro deles é que nós precisamos ter sabedoria ao ouvir. Ao ouvir, nós precisamos de sabedoria. Se você perceber no texto, as menções à palavra ouvir, ouvindo, ouviram, e verbos relacionados a essa ação, são muitos. Os gibeonitas foram pessoas sábias no seu ouvir. Eles não viram nada do que os israelitas tinham feito. Eles não tinham visto nada do que o Senhor tinha feito para com Israel. Eles apenas ouviram. Eles apenas escutaram o que estava acontecendo. E a partir daquilo que eles escutaram, eles tomam atitudes. E atitudes que à nossa vista são erradas, incorretas, mas que para eles eram boas. Que para eles era algo que se revertia positivamente. Eles foram prudentes no seu ouvir. Mas se nós olharmos para os israelitas, para Josué, a gente encontra o exemplo contrário, daqueles que não souberam ouvir. Os gibeonitas chegam e começam a contar a sua história, a dizer que eles vieram de um povo distante, que eles eram um povo distante, que eles eram servos dos israelitas e ainda que eles tinham ouvido falar do Senhor. E aquilo foi o suficiente para Josué, para os príncipes de Israel, ficarem convencidos, ou começarem a ficar convencidos daquilo que eles estavam falando, e se precipitarem ao fazer uma aliança com este povo. No versículo 22, chamou Josué e disse-lhe: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Josué está dizendo aqui: olha, vocês nos enganaram falando. Nós ouvimos a história de vocês e fomos enganados. Aqui nós encontramos um exemplo de quem é prudente no ouvir e de quem foi imprudente no ouvir. Muitos hoje, e não somente de hoje, falam que a palavra ela tem poder. E isso
é verdadeiro em um certo sentido. Não que a palavra ela seja como uma fórmula mágica, que nós vamos pronunciando ela e as coisas vão acontecendo, como alguns pensam. Estamos chegando ao final do ano, muitos aí apostando na Mega da Virada, e alguns pensam que por falar muito que vão ganhar na Mega da Virada, eles realmente vão ganhar. Ainda há aqueles da confissão positiva, que determinam, que decretam. Por quê? Porque a palavra, ela tem o poder, mas isso é falso. A palavra, ela tem poder no sentido de que ela convence, de que ela cativa os corações, que ela cativa as mentes. Muitas vezes a realidade ela é alterada por palavras. Quem não lembra, por volta de 2010, quando começaram a falar da refinaria Premium, que ia para Bacabeira, não houve qualquer ação concreta na realidade, mas as simples palavras dizendo que haveria ali uma refinaria foi suficiente para modificar e fazer muitas mudanças ali naquela cidade. E a palavra de Deus, ela nos alerta para esse cuidado que nós devemos ter ao ouvir, porque ela reconhece o poder de convencimento que tem a palavra, o falar. Se nós voltarmos para Gênesis, lá no começo das Escrituras, nós já vamos ver como as Escrituras nos mostra que o falar tem o poder de nos convencer, de nos cativar, de nos prender, de enredar os nossos corações. Quando a serpente tenta Eva, ela começa falando. Gênesis 3:1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, a serpente, a sua tentação, ela começa falando com a palavra, Eva dando ouvido. Quando nós vamos lá para o final das Escrituras, lá no livro de Apocalipse, e nós lemos, nós não encontramos poucas vezes o autor nos dizendo: quem tem ouvidos, ouça. E ainda mais, as Escrituras vai nos dizer que o crer, ele vem pelo ouvir. O crer, a fé, ela é operada, Deus opera por meio do nosso ouvir. Veja como é importante que nós sejamos sábios no nosso ouvir. Nós não podemos ser precipitados ao ouvir. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, mas não ser precipitados. Precisamos ser sábios. E como nós podemos ser sábios no nosso ouvir? O texto aqui de Josué 9, ele nos diz que então, no versículo 14, então os israelitas tomaram a provisão e não pediram conselho ao Senhor.
aquilo que nos dá sabedoria para sermos ouvintes prudentes, ouvintes sábios, é o conselho do Senhor, é a sua palavra, é a sua instrução. Paulo sabia muito bem isso, e quando chega lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, quando ele dá instruções a Timóteo, e ele fala a respeito dos últimos dias, dizendo que apareceriam espíritos enganadores, hipócritas com falsos ensinamentos, e fábulas profanas, ele diz então a Timóteo que ele deveria se alimentar da palavra da fé e da boa doutrina. É com a palavra da fé, com a boa doutrina, com as Escrituras, que nós seremos ouvintes prudentes, sábios, que não somos enganados com falsas doutrinas, falsos ensinamentos, ou com qualquer outro tipo de conversa enganadora, com a conversa da serpente. Mas os gibeonitas, eles não enganaram Israel apenas com a palavra. Eles também enganaram eles pela vista, pela visão, pelo enxergar. O segundo artifício que eles usam é um artifício visual. Eles chamam então Josué, os príncipes, Israel, e diz: olha aí o nosso pão bolorento, as nossas sandálias e vestes velhas, os nossos odres rotos. E aquilo então é suficiente. Depois deles ouvirem, depois deles olharem, eles estão convencidos. Esses gibeonitas aí não são mesmo daqui do meio desse povo que a gente está expulsando. Eles vêm de longe. A gente pode então fazer uma aliança com eles. Mas eles estavam errados. E novamente as Escrituras desde cedo, elas já nos mostram que nós devemos ter prudência ao enxergarmos, ao olharmos. Nem tudo que os nossos olhos, a nossa vista contempla, deve ser o fator determinante que nos guia. Se a gente voltar de novo lá para a tentação de Eva, no capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3, o verso 6, a gente encontra o texto dizendo assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, deu também ao marido e ele comeu. Eva primeiro ouve a serpente, e depois de ouvir, ela também vê. Ela olha para aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e após ouvir e ver, ela fica convencida a desobedecer ao Senhor, a comer daquele fruto. Se nós ainda percorrermos um pouco em Gênesis, nós vamos encontrar Ló, sobrinho de Abraão. Em determinado ponto, eles precisam se separar.
os rebanhos já estavam grandes, começou a dar confusão entre os pastores, então eles resolvem se separar. Então Abraão diz ao seu sobrinho: olha, escolhe para onde tu vai. Se tu for para um lado, eu vou para o outro. Então o texto bíblico nos diz que levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Ló toma a sua decisão a partir daquilo que ele vê. Ele levanta os olhos, vê aquela campina próspera do Jordão, boa para levar os seus gados. Então ele decide: é para lá que eu vou. Mas o texto bíblico, ele já no mesmo momento dá o indicativo do caminho que Ló está tomando, das cidades que seriam destruídas, Sodoma e Gomorra. Israel, os filhos de Israel, quando eles vão espiar a terra, eles entram e olham para os habitantes da terra e o veredito deles vem a partir daquilo que eles olham. Eles dizem: olha, aqueles habitantes daquela terra, eles são muito poderosos. Nós, diante deles, somos como gafanhotos. Números 13, 32 e 33. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus próprios olhos. Veja, os espias, segundo aquilo que eles veem, eles dizem: olha, não dá para a gente, esquece essa terra, não dá, eles são poderosos demais, eles são gigantes, nós nos enxergamos como gafanhotos diante deles, e eles mesmos nos enxergam assim também. O problema não é ver, não é enxergar, mas é quando os nossos olhos, eles nos dominam a guiar a nossa vida. Nós nos guiamos apenas por aquilo que vemos. Nos guiamos apenas por aquilo que podemos enxergar. Se nós fizermos isso, nós vamos ser como os israelitas. Nós vamos ser imprudentes. Vamos errar. Mas o que nos dará sabedoria para sermos sábios no nosso olhar, no nosso enxergar? Nós podemos recorrer novamente a Paulo. Paulo, falando a respeito da nossa glorificação, ele nos diz, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, o verso 6 e 7, temos sempre bom ânimo, sabendo que enquanto o corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A nossa vida, ela deve ser guiada primeiramente e principalmente pela fé. É a fé que deve guiar o nosso olhar
o nosso ver, a interpretação daquilo que nós vemos, enxergamos, deve vir a partir da fé, não o contrário. Não é a nossa visão, não é o nosso enxergar que deve guiar a nossa vida. Os israelitas que estavam vindo após uma série de vitórias, já tinham destruído uma das principais cidades, já tinham saído arrasando os seus inimigos, e agora eles parece que tomam aquilo já como certo, a sua vitória, o derrotar os seus inimigos. E parece que agora eles querem se conduzir, porque eles não tomam mais conselho do Senhor, mas eles ouvem, eles olham, então eles podem se determinar, eles podem tomar a sua decisão. Mas o Senhor não havia, até aquele momento, deixado eles sem direção. O Senhor todo o tempo estava direcionando o seu povo. Quando o Senhor não falava, eles lançavam sorte, e o Senhor então se manifestava. Mas eles resolveram então ser guiados pela certeza do ouvido, pela certeza dos olhos. E nós não podemos ser assim. Diante das certezas dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, nós precisamos lembrar o que o autor de Hebreus nos diz. A fé, ela é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A nossa vida, ela precisa ser conduzida pela fé. Precisamos ser conduzidos não por aquilo que temos ouvido, mas pela palavra e pela fé. Apesar de não encontrarmos um exemplo adequado, nem nos gibeonitas, nem nos israelitas, nessa questão, nós encontramos um exemplo adequado em Cristo. Naquele que foi para o deserto ser tentado, e que diante dele apareceu o inimigo, Satanás, o tentador, e lhe falava palavras que pareciam boas, lhe mostrou coisas que também pareciam boas, mas que ele não deu ouvido e nem se guiou por aquilo que lhe foi mostrado. Cristo, ele tem completa vitória sobre a tentação dos ouvidos e da vista. Ele não é imprudente ao ouvir, não é imprudente ao olhar, mas é sábio no seu ouvir, é sábio no seu olhar. E é para Ele, e é nele, que nós devemos também buscar a vitória sobre as tentações, para não sermos imprudentes no nosso ouvido
no nosso ver para a glória de Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela Tua palavra, que nos instrui, Senhor, em todas as coisas. Que Tu possa nos conduzir a uma vida de prudência, de sabedoria, sabedoria ao ouvir, sabedoria ao olharmos, para que a nossa vida não seja guiada, Senhor, simplesmente nesses aspectos, mas que nós venhamos ser guiados pela Tua palavra e pela fé, Senhor, que Tu já nos entregou. É o que nós te pedimos em Teu Filho Jesus Cristo. Amém.